A paz do Senhor, abençoados, nós leremos o capítulo 14 de Juízes. Neste capítulo, Sansão, já homem, interessa-se por uma filisteia, fala com seus pais, eles não concordam, mas Sansão era teimoso. E quando descem à casa da moça para tomá-la para si, Sansão vê um leão, ataca esse leão e mata como se fosse um cabrito. Depois, num outro momento em que ele vai indo, ele vai até o corpo do leão e quando chega lá um enxame de abelhas e muito mel, Sansão pega o mel, come, leva o mel para os pais, comem, e isso fica frisado aqui porque ele não poderia tocar em corpo morto. Depois, no dia de casamento, Sansão, a partir desse fato, propõe um enigma aos convidados filisteus que estavam ali, que se eles descobrissem o enigma, eles ganhariam lençóis e roupas. Se eles não descobrissem, eles dariam a Sansão lençóis e roupa. E até o 7º dia das bodas deveriam dar a resposta. Eles não conseguem descobrir até o 3º dia e começam a importunar a mulher de Sansão para que ela descubra e fale para eles, porque senão eles matariam a sua família. E ela, apavorada, chora, até que Sansão lhe fala qual é a resposta. Ela passa para eles, eles vêm com a resposta, mas Sansão percebe o que eles fizeram. Vamos então ao versículo 1. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus. Agora, pois, toma-ma por mulher. Porém, seu pai e a sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão rugindo lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem ao seu pai, nem à sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu, e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-o nas suas mãos e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como o vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma para decifrar. E se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. E se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e 30 mudas de roupas. E eles lhes disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhe disse: Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: Persuade o teu marido, que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e à casa do teu pai. Chamaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me desprezas e não me amas, pois destes aos filhos do meu povo um enigma para decifrar. E ele lhe disse:
Eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e te declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes do pôr do sol: que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrasseis com minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que antes o acompanhava.